O Agenda Econômica está de volta. Hoje nós estamos analisando aqui o Plano Safra da Agricultura Familiar para o período 2014-2015. Foi anunciado recentemente pelo governo. O nosso convidado é o Dr. Laudemir Miller, secretário executivo do MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós temos um tema que está sempre muito ligado à questão da agricultura familiar, que é o processo da reforma agrária, definido em lei, está na Constituição. Mas, recentemente, os movimentos sociais têm feito repetidas críticas sobre o que eles chamam de paralisação do processo da reforma agrária. De que maneira o Plano Safra tem alguma capacidade de entrosamento e capacidade também de destravar o processo de reforma agrária e levá-lo adiante? O Plano Safra tem medidas muito importantes para a reforma agrária. Inclusive medidas que estão contidas na medida provisória 636, que já foi inclusive votado na Câmara e está em votação, está na pauta do Senado. O que nós queremos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo para a produção, para dar mais qualidade à produção, essas milhares de famílias que já passaram, ou que estão no processo de reforma agrária. Porque hoje nós temos no Brasil um dos maiores processos de reforma agrária em andamento do mundo. Nós temos hoje 88 milhões de hectares que foram ao longo dos anos destinados para a reforma agrária, metade disso, aliás, um pouco mais da metade disso de 2003 para cá, e nós temos em torno de 1 milhão de famílias que estão assentadas da reforma agrária. Então, são vários hectares e muitas famílias que estão nesse processo. O que aconteceu? Ao longo dos anos, desde 1985, muitas dessas famílias acumularam dívidas, problemas de pagamento. Nós estamos, a um só tempo, resolvendo o passado com amplo processo de renegociação, reforço através de uma medida discutida nesta casa, e também, e mais importante do que isso, dando novas condições para o futuro. Esse acúmulo de dívidas seria proveniente de um modelo que talvez não fosse o mais adequado para a reforma agrária? O que nós temos é que a reforma agrária são novos agricultores que chegam à terra, muitos deles com pouca capacidade de estruturar a sua produção. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, além da terra, dando, a partir de agora, condições de estruturar a produção. Nós temos que entender que uma família que chega num lote da reforma agrária, essa família não tem casa, não tem infraestrutura, muitas vezes não conhece aquela região, não tem acesso ao mercado, nós temos que fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, nós estamos retomando esse processo de desenvolvimento, fazendo com que essas milhares de famílias possam retomar a sua produção. Eu dou um exemplo. Com uma medida que nós estamos tomando, que está contida também na medida legal, nós estamos trazendo novamente à produção, a rota do crédito produtivo, 8 milhões de hectares. Isso é muito importante. Em 8 milhões de hectares nós vamos produzir várias toneladas de alimentos, que é o que o Brasil precisa. Então, o que nós estamos fazendo na reforma agrária? É dando condições para que esses milhões de hectares e essas milhares de famílias possam trilhar uma rota de produção, uma rota sustentável de produção. Por quê? Isso é importante para elas, mas é importante para o rural e é importante para o país. Por quê? Nós precisamos cada vez mais produzir alimentos, que eu já venho falando desde o início. Então, por isso que nós estamos trabalhando a reforma agrária, eu diria, dentro de 3 grandes ciclos. O primeiro ciclo é o apoio àquela família que chega. Então, ela vai acessar a casa, pelo Minha Casa Minha Vida, vai receber recurso para se instalar, e a partir daí ela entra num outro ciclo, que é um ciclo de estruturação produtiva, com um crédito direto para aquela família, para que ela possa desenvolver a sua atividade. Qual o valor desse crédito? Desculpa. O crédito ele é de R$ 3.200. Essa família vai poder acessar esse crédito por meio do nosso sistema bancário, sempre acompanhado com assistência técnica. Nenhum crédito irá para a reforma agrária sem acompanhamento técnico. Se a família
pagar esse crédito, ela pode tomar mais um crédito de 3.200. Nós temos, de novo, uma ação específica para mulheres, para grupos de mulheres ou mulheres que queiram individualmente fazer uma produção específica, mais R$3.000. E, a partir disto, nós queremos que esses assentados da reforma agrária entrem num terceiro ciclo, que é um ciclo final de estruturação produtiva, onde nós temos uma linha de crédito de até R$25.000, sempre acompanhado com assistência técnica para estruturar a produção. Naquela taxa de juros que eu mencionei no início. Sempre nessa faixa. Até 3,5%. De meio por cento. 0,5%. Nós estamos mantendo. Para a reforma agrária, as nossas taxas são de 0,5%, ou seja, são taxas bastante baixas, adequadas à reforma agrária. Então, nós estamos fazendo uma verdadeira, eu diria, uma revolução na reforma agrária. Nós estamos resolvendo o passado que vem desde 1985, Desde 1985 que se acumularam esses problemas de endividamento da reforma agrária. Muitos assentados da reforma agrária ficaram, por isso, fora da rota do crédito rural, do crédito produtivo, e estamos devolvendo esses milhares de agricultores e esses milhões de hectares a uma rota de produção de alimentos, que é o que nós acreditamos que o Brasil precisa. Nós vamos chamar agora a participação da senadora Ana Rita, que também tem um posicionamento sobre o papel da agricultura familiar. A agricultura familiar ela precisa cada vez mais ter um investimento financeiro maior, porque a agricultura familiar hoje ela cumpre um papel muito importante no desenvolvimento rural de diversos municípios. Ela é responsável, por exemplo, para garantir o alimento em todas as mesas do povo brasileiro. O programa de aquisição de alimentos, ele existe a partir também da agricultura familiar. É um programa que assegura uma alimentação saudável para as escolas, para os hospitais, para as entidades filantrópicas. Portanto, ela precisa de incentivo cada vez maior. Além desse posicionamento, eu gostaria que o senhor comentasse também o papel que vai ter essa nova instituição, a Anater. Ou seja, o governo está fazendo uma reflexão, uma reavaliação histórica do passado e voltando a ter uma presença de Estado na assistência técnica rural? Exatamente. E eu acho que a senadora foi muito feliz no posicionamento dela. É exatamente isso que nós estamos fazendo. É juntando mais crédito, com mais segurança, trazendo os assentados da reforma agrária para uma rota de produção e fazendo tudo isso com acompanhamento técnico. Por isso que nós vamos dar início, a partir do decreto que a presidenta assinou no lançamento do Plano Safra, ao início da operacionalização da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. É um investimento forte que nós estamos fazendo. Para você ter uma ideia, em 2002, 2003, o investimento na assistência técnica no governo federal era de 56 milhões de reais. Neste ano, nós temos 1 bilhão e 100 milhões de recursos para a assistência técnica e extensão rural. E esta agência, o objetivo dela é dar mais qualidade à nossa assistência técnica e fazer a política chegar à agricultura familiar. O crédito de melhor qualidade, a tecnologia, incorporar mais tecnologia na agricultura familiar, porque nós estamos convencidos que nós podemos aumentar muito a produtividade na agricultura familiar. E aumentando a produtividade, nós vamos, de novo, sempre eu estou batendo na mesma tecla, aumentar a produção de alimentos, que é o que o nosso país precisa. Então, esse é um marco histórico, eu acho, do nosso país. Nós já tínhamos uma empresa no passado, que era a Embrater, que infelizmente ela desapareceu, e agora nós estamos recuperando essa atuação do governo federal para assistência técnica e extensão rural. Bom, eu queria agradecer a presença do Dr. Laudemir Milha, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. E agradecer também a vocês de casa que nos acompanharam. Aí na tela tem o 0800 61 22 11 para você mandar a sua dica, a sua crítica, a sua sugestão para ser aproveitada aqui no nosso programa. Ou então, se quiserem baixar para copiar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na telinha também, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo programa Agenda Econômica. Tchau.